Merck has been at the forefront of fertility treatment for as long as fertility treatment has existed, supporting fertility experts to deliver their best care to patients. Let's continue this journey together. At Merck, we are hungry to respond to life's greatest challenges. We keep driving patient-centric innovation in fertility, exploring the boundaries with our pioneer spirit. We're the company offering recombinant versions of the key gonadotropins used in ART, and the only combination therapy of Rh-FSH and Rh-LH. We're proud that our products contributed to the world's first baby born by means of ovulation induction, and to roughly 50% of babies born through medically assisted reproduction. 5 million to date, and counting. Reimagining the future, time and again. Along the way, we have built trust through results, transparency, and reliable collaboration. Because the miracle of life doesn't come without challenges for those seeking fertility treatment. Step by step, we aim to improve the standard of care, helping to maximize patients' chances of achieving their dream. Reimagining the journey, hand in hand. Through scientific progress and responsible entrepreneurship, we aim to make a positive difference to people's lives. With passion for the wonders of science, we uphold the spark that can turn into a masterpiece in the hands of fertility experts. With the patient at the center of everything we do, we devote ourselves to fulfilling dreams of parenthood. Reimagining excellence with heart and soul. Fertility by Merck, enabling wonders together. Bom, então nós vamos dar início ao nosso último Juno Club do ano. Hoje a gente tem conosco o Dr. Fábio Cruz. O Dr. Fábio Cruz, ele é ginecologista, especialista em reprodução assistida, medicina reprodutiva, pelo Instituto Valenciano de Infertilidade, o IVE de Valência, e ele também é professor de biotecnologia de reprodução humana na Universidade de Valência, e ele é medical training e preceptor de cursos de formação no IVF, no IVE RMA, Global Education, e também na Faculdade de Medicina, ele é professor de obstetrícia e ginecologia na Universidade Federal da Bahia. E como moderador, a gente tem o Dr. Edson Borges, que dispensa apresentações, e hoje o Dr. Fábio vai falar para a gente mais um pouquinho sobre estímulo ovariano controlado. Você pode compartilhar sua tela, por favor, Dr. Fábio. Maravilha. Bom, obrigado de verdade por estar aqui com vocês. Pude ver muitos amigos e pessoas muito queridas dentro do que estão ouvindo, e vou pedir para vocês fazer dessa discussão algo mais próximo também. E pegando o gancho das palavras do Edson, eu vou tentar inovar um pouquinho, tá? Espero que vocês gostem, porque eu vou falar um pouco diferente do que é a maneira clássica de falar sobre personalização, sobre personalizar. A gente já falou muito sobre isso e talvez seja uma maneira de tentar pensar um pouco fora da caixa em outros aspectos da personalização. Então, sem mais delongas, eu já fui apresentado. Vamos começar a falar sobre os objetivos de hoje, que é revisar fundamentos da estimulação ovariana personalizada, discutir protocolos de acordo com o perfil da paciente e analisar também as nossas armas, que são o FSH e o LH, que a gente pode usar para poder fazer a estimulação ovariana, mas olhar detalhes talvez não sempre observados e ver coisas diferentes do que a gente vê no dia a dia. Baseada em evidência, ela tem esse foco dela na média populacional, e a nossa luta é para transcender o que é apenas a medicina baseada em evidência, que é imprescindível e fundamental, logicamente, mas também trabalhar com a medicina personalizada, com o foco na pessoa, naquele caso em especial, com tudo o que envolve o paciente individual. A paciente, hoje em dia, se fala de
centrar no paciente e ter em consideração os valores e preferências do paciente. Não é qualquer bobagem que o paciente queira fazer, logicamente, são coisas importantes do cerne das decisões que a gente vai tomar para aquele paciente de acordo com os objetivos e valores deles. E a meta de tudo é otimizar a eficácia e reduzir riscos para os nossos pacientes em qualquer instância. Então, a medicina baseada em evidência, já na tríade original, ela já envolve algum desses critérios. Quer dizer, a melhor evidência disponível é uma experiência clínica que a gente tem para oferecer. Então, às vezes, o melhor que a gente pode oferecer, eu não tenho experiência, tenho que buscar a minha experiência, ou buscar a experiência de quem tenha, e ter em consideração os valores do paciente também, que às vezes é negligenciado. Essa parte verde do gráfico, às vezes, acaba sendo um pouco negligenciada. E das distintas formas de evidência, a gente já sabe disso, é uma breve atualização, a gente tem randomized control trial, a gente tem meta-análise, a gente tem estudo de vida real, de caso real, são diferentes formas que não são excludentes, elas são complementares para que possamos respaldar as nossas decisões e as escolhas de acordo com as evidências científicas. E até na hierarquia das evidências que a gente tem, meta-análise, IPD, meta-análise, revisão sistemática, RCT, estudos coorte, etc., tudo isso a gente já conhece e sabe qual é a maior parte da evidência. Só que tudo isso fala de uma medicina de população. Então, qual é a melhor estratégia para a gente tratar pacientes com síndrome de ovários policísticos? Bom, a melhor estratégia, todas as pacientes com síndrome de ovário policístico vai ter a mesma história, ter o mesmo ovário, talvez nem tenha o mesmo ovário, mas tendo o mesmo ovário, suponhamos que elas tenham o mesmo ovário, elas podem não ter o mesmo peso, elas podem não ter a mesma história de fertilidade, o mesmo parceiro com a mesma qualidade seminal e o mesmo objetivo de ter um filho ou de evitar um aborto ou de ter 3 filhos. Quer dizer, tudo pode mudar bastante. Não é todo mundo igual porque tem SOP, ou não é todo mundo igual porque tem baixa resposta. Então, a medicina personalizada com esse foco realmente em cada um, no que cada um precisa, quando fala o que quer, não é o que quer puramente pela vaidade, é o que precisa, cada caso em individual. Sendo a nova maneira de fazer essa estimulação centrada no paciente de acordo com uma série de coisas. Esse paciente pode fazer o que eu quero dar para ele, ou o melhor que ele pode me oferecer é aquilo. E sem comparações teóricas, vamos tentar fazer comparações práticas de pacientes semelhantes, mas com objetivos distintos. Que nem sempre a gente julga o paciente apenas pela reserva ovariana que ele tem, pela idade, por certas coisas. Vamos colocar casos práticos, tá? É que a gente tem que estar disposto e capaz de poder dar diferentes opções para o paciente da gente. Vamos colocar os casos semelhantes de paciente A, Carmen, paciente B, Lola, nomes bem espanhóis, nomes inventados, logicamente, e que são casos reais de pacientes que vieram com uma demografia bem parecida, idade muito parecida, 34, 35 anos, pesos muito parecidos, reservas ovarianas muito parecidas também, não tem o highlight aqui, mas a causa de fertilidade também é fator masculino, que são a mesma causa. Você daria para dizer que tanto Carmen como Loura são pacientes iguais, e a gente vai tratar da mesma forma, de acordo com as últimas meta-análises, pacientes com essas características têm que receber a medicação XYZ na dose W e Y. Então, na verdade, não é só isso, porque Carmen tem uma filha de 3 anos. Ela deseja ter mais um filho só, né? Ela não quer ter mais 10 filhos, ela quer ter mais um filho. E o que ela valoriza como mais importante, o que ela vem contando para a gente, é que ela prefere um tratamento pouco invasivo. Ela prefere usar uma dose, não é mínima, não é que ela tenha medo da medicação, mas dentro dos valores de Carmen, um tratamento pouco invasivo é o mais importante e ela tem medo, receio de efeitos secundários. A gente sabe que ela não vai ter efeitos secundários, mas são os valores que ela traz para a gente. Bom, que ela precisa controle e segurança. É o que ela vem pedindo para a gente, é o que ela pede além de pedir ter um filho, que todo mundo vem pedindo ter um filho, logicamente, mas ela pede controle e segurança. Essa paciente ela vai precisar, teoricamente, de fazer uma série de add-ons, de fazer, vamos fazer uma esteroscopia, vamos fazer uma biópsia endometrial, vamos fazer agora uma série de coisas para entender por quê. Não, ela tem um fator masculino que deu sorte na primeira vez, teve uma filha, mas agora não está dando essa mesma sorte
e isso não vai ser necessário. Ela precisa de um PGTA, porque, claro, que no caso dela, depois de 5 abortos, a gente tem que ver por que está abortando. Não, ela vem de uma filha, com um caso bem claro de que o sêmen não está chegando lá. Provavelmente ela não precisa de um PGTA. Discutível, cada caso é um caso, mas não é necessário para o cerne dessa questão dessa paciente. Ela precisa de uma estimulação máxima para tirar todos os óvulos que ela jamais possa dar para a gente, porque a gente suspeita que ela vai ter uma má qualidade desses óvulos? Aparentemente não, porque o problema é claramente seminal. Então, aqui talvez uma fecundação in vitro clássica básica, daquela primeira que a gente aprendeu lá atrás, a fazer uma dose moderada, sem exagerar, sem riscos de hiperestimulação ovariana, para transferir em fresco. Ah, mas eu quase nunca transfiro em fresco hoje em dia, porque a maioria das pacientes que vêm me procurar tem reservas mais baixas, tem uma idade mais avançada, precisam fazer um PGT. Mas nesse caso, por que não fazer uma transferência em fresco? Poderia ser benéfico para a paciente, descomplicaria o tratamento dela, seria em menos tempo, seria como ela gostaria que fosse, atendendo aos valores dela. Então, é uma maneira diferente de se adequar ao que o paciente quer barra precisa, tratando uma paciente com essa mesma demografia que a gente vai ver que vai ser bem diferente da homóloga dela, porque essa fecundação in vitro à medida, controlando a resposta, evitando efeitos adversos, que são bobos e são aceitáveis, inclusive, para alguém que está procurando ter um bebê, mas para essa paciente não é tão aceitável. Então, a gente procura dosificar de maneira mais cuidadosa e tentar atingir um objetivo razoável de resposta ovariana, não necessariamente a máxima que ela pode oferecer. Mas Loura tem uma ideia diferente. Loura não tem nenhuma gravidez ainda, ela não teve filhos, mas ela deseja ter 2 ou 3 filhos. Não é simplesmente que quero engravidar, pelo amor de Deus, se tiver um, já está valendo, não. Tem um desejo mais ambicioso. Ela valoriza a eficiência do tratamento, quer dizer, se eu puder fazer uma fecundação in vitro e ter meu 2 ou 3 filhos, é muito superior do que ter que fazer uma nova a cada vez que eu tente de novo. Até porque quando chegar no terceiro, eu já vai estar com 40 anos, então seria ideal que sobrassem embriões congelados. E o maior temor dela, o maior medo dela é um fracasso. Até porque ela não tem recursos econômicos para fazer diversas fecundações in vitro. Seria possível tentar uma vez, mas não tenho ilimitados recursos para tentar várias vezes. Veja bem, a mesma idade, mesma causa, mesma reserva ovariana, mesmo peso, mesmo quase tudo. Mas são objetivos completamente distintos, histórias de vida completamente distintas dessas pacientes, que vai me fazer maximizar os resultados no caso de Lola. Ela não vai, ela pode engravidar com uma estimulação mais simples, mais básica, e ter, com 8 óvulos, daria provavelmente para ela ter uma gravidez, mas talvez não sobrassem tantos embriões para o futuro. Então, a gente precisa maximizar para conseguir o que ela está precisando. A ideia do one and done dos americanos de fazer uma fecundação in vitro o mais efetiva possível, para que a gente possa, com um in vitro, conseguir uma família completa, se for possível, se ela tiver reserva ovariana e qualidade, para isso que parece ser o caso de Lola. Mas como é que a gente luta com isso? Como é que a gente lidar com tudo isso? É, pacientes diferentes, com tipos diferentes de reserva ovariana, com biotipos diferentes, sensibilidades diferentes à medicação, objetivos diferentes, e com que armas a gente pode lutar para a gente enfocar isso. As armas que a gente tem são as medicações que a gente tem para utilizar, que não deixa de ser a clássica, as gonadotropínas que a gente tem, o FSH, a gente tem que saber utilizar de forma consciente e conhecer mais profundamente essa molécula que é tão corriqueiramente usada e que às vezes a gente não para olhar a sua complexidade e tudo que ela representa. Eu me surpreendi pesquisando uma série de coisas para essa apresentação e, enfim, tudo aonde chegou até aqui, e eu quis inovar e falar de um aspecto talvez diferente do FSH. Conhecer um pouco mais profundamente o padrão de glicosilação das gonadotrofinas, em especial a FSH, que é quem vai realmente estimular nossos folículos e gerar mais óvulos. E nessa complexidade,
A primeira pergunta que eu fiz quando comecei a debater sobre isso em advisory boards e reuniões é: que diferença faz para a gente que somos clínicos? Eu entendo que vem grandes especialistas, por exemplo, a Mônica Lipsy, que publicou uma série do que a gente vai conversar hoje, e da parte de ciência básica, de biologia molecular, de receptores, tudo aquilo eu vou acabar esquecendo no meu dia a dia. O que me importa é que realmente seja mais ou menos efetivo, mas ela acabou me convencendo, e os que trabalham com essa parte molecular, de que uma coisa está intimamente ligada à outra e que temos que fazer trabalhar em conjunto essa parte de ciência básica, de molecular, com a clínica. E vamos tentar primeiro compreender o FSH endógeno, o que está acontecendo dentro do ciclo menstrual de cada mulher, para tentar entender as moléculas exógenas que a gente usa para fazer nossas fecundações in vitro, tá? E no FSH da gente endógeno, de cada mulher, não são todos iguais. Existem diversas moléculas parecidas, diversas isoformas do FSH endógeno, que não são todas iguais, elas coexistem e mudam em diferentes momentos da vida dessa mulher também. E vamos tentar aprofundar o conhecimento disso, em especial os padrões de glicosilação, que é o principal diferencial de um do outro. Bom, para entender a molécula, vamos entender que basicamente existe uma subunidade alfa e uma subunidade beta. Até aí tudo bem, eu acho que até muitos de nós lembramos já basicamente disso, e que vai variar de acordo com as mudanças do que a gente tem glicosilado nessas subunidades, a afinidade com o receptor de FSH, que tem a ver com a meia-vida, o clearance, mas principalmente a afinidade com o receptor. O que importa é que entre em contato com o receptor. E vocês vão ver que tem algumas isoformas que são mais afins e outras menos. Temos que entender também a questão da microheterogeneidade, não a macro, que simplesmente são diferentes, mas dentro da micro, eles podem ter essas glicosilações com mais ou menos antenaridades, ou seja, essas anteninhas que são os terminais de cada glicosilação, de cada fator, podem ser mais ou menos, e também os terminais ácidos que tem no final de cada antena, que a gente já sabe, já vai lembrar de comparações de estudos prévios que as moléculas de FSH que são mais ácidas, elas podem durar mais, mas elas têm menos afinidade com o receptor, e as menos ácidas, elas são mais afins, elas se ligam mais e têm uma potência maior também. Tudo isso, como eu falei antes, é importante porque vai influenciar com como vai se ligar com o receptor. Então vamos destrinchar isso com uma linguagem clínica. Eu vou tentar simplificar essa linguagem para nós, meros clínicos, que não somos, que não estudamos as moléculas e não conhecemos com profundidade. Bom, tem duas unidades, a alfa e a beta, e basicamente a parte de glicosilada na alfa, elas estão estáveis. É igual para todas as isoformas de FSH que se tem endógenas. O que vai variar aqui são a glicosilação nos terminais beta. Então, o que acontece? Na prática, a gente vai ter uma isoforma diferente, por exemplo, a isoforma de FSH beta 24. A 24, ela tem essas duas formas glicosiladas. A 21, que é a segunda mais comum, tem só uma delas, essa de baixo. A 18 tem a de cima e a 15 não tem nenhuma das duas. Basicamente, são essas formas, são essas quatro isoformas, e para simplificar mais ainda, as que estão realmente presentes mais são a 24 e a 21. As outras têm frações muito menores, com muito menor representatividade, e por isso vamos nos concentrar mais na 24 e na 21. O que acontece com elas? A FSH 21, ela tem muita afinidade com, a FSH, com o receptor, ela é mais rápida, ele se associa mais rápido e é mais potente dentro da 21 e 24, que são as mais comuns. O que acontece também é que ao longo da idade, vai acontecendo que vai diminuindo a capacidade de encontrar a 21 ao longo da idade reprodutiva dessa mulher, sendo que na menopausa é muito mais comum a subunidade 24. Então, a gente já sabe que a gente vai encontrar em pessoas mais jovens e mais férteis e com melhor funcionamento ovariano, uma abundância desse tipo 21. Então, a gente vai procurar, no futuro, que a gente for pensar em moléculas exógenas, uma que se pareça mais com a FSH do menacne,
mais do que o FSH da menopausa, que é o momento onde se tem melhores ativação folicular, melhor fisiologia, melhor muitas outras coisas mais, e algumas que a gente talvez não tenha nem estudado ainda. Então, essa é uma coisa que tem que ficar memorizado de que esse tipo, essa isoforma 21, que ela é menos ácida e mais afim, ela é a mais efetiva de todas. Bom, se a gente for olhar mais detalhes também na micro heterogeneidade do primeiro nível, é entender que quanto menos anteninhas, melhor. Vamos simplificar essa linguagem, porque quanto mais anteninhas tem, mais difícil é de realmente, mais difícil não, mais lento é para ativar o receptor. Então, ela é mais efetiva quando tem menos anteninhas. Duas anteninhas é melhor do que três ou quatro. E as anteninhas vão ter uma relação muito íntima também, porque quanto mais anteninhas, mais terminais ácidos. E quanto mais ácido, é o que a gente já comentou antes, ela vai ter, uma única superioridade dela é que ela vai ter uma meia-vida um pouco mais longa, porém menos afinidade com o receptor e vai ser eliminado mais rápido também. E quanto menos antenas, menos ácido, e quanto menos ácido, mais afim, mais ligará ao receptor mais rápido e vai ser mais potente. Então, tudo vai convergindo mais para um padrão de procurar moléculas de FSH que sejam mais parecidas à subunidade 21, com um perfil menos ácido e um perfil com menos antenaridade para trazer mais receptividade, mais ativação desse receptor. Bom, e os isógenos são todos iguais? Não são exatamente todos iguais. Dentro do universo que tem, de opções que a gente tem para utilizar, os FSHs, parecidos logicamente eles são FSH todos eles, mas igual que os endógenos, eles também vão ter algumas diferenças. E a gente vai diferenciar primeiro pela origem dela, a produção e a purificação que ele é feita. Não é a mesma coisa um FSH que ele é criado desde um princípio para que seja FSH recombinante, ou um FSH que é extraído de diversas formas, principalmente urinários, que vão ter um padrão o próprio nome dele já vai dizer para a gente que ele é um FSH urinário. Ele vem da onde? De urina. De quem? De mulheres na menopausa. Vai abundar aí o tipo físico, a isoforma 21, que é comum nos primeiros anos da fertilidade, ou a isoforma 24, que é mais comum na menopausa? Logicamente, o que é mais comum na menopausa. Então, ele já é, por natureza, uma isoforma diferente, que não foi criada, ela foi extraída de um material biológico, que é a urina, e não por ser urina, tá? Não por ser sujo nem nada, porque existem processos de purificação. Porém, ele é já por natureza um FSH diferente daquele do Menachem, porque não é a mesma molécula e não tem essa afinidade que tem o FSH recombinante. E dentro dos recombinantes, existem alguns que têm um padrão de glicosilação e isoformas com menor antenaridade, com menor sialilação e menor acidez, e que vai conferir um binding, digamos, se gruda ao receptor de uma maneira muito mais efetiva também, para ter um efeito clínico, que é o que todos estamos procurando. Então, como é que a gente vai comparar qual é o FSH que é melhor do que o outro? Porque é bem difícil, a gente fala da parte molecular, que é bem básica, e que é a primeira que a gente já mais ou menos apresentou aqui, e tem outras formas também, com ensaios em vivo, mais primários, mais primordiais, que eu vou lembrar para vocês os ensaios de Stayman Foley, e com ensaios clínicos para confirmar se dá gravidez. Mas toda essa construção ela é muito importante, porque, primeiro, tem que ter sentido e temos que entender o porquê cada molécula é melhor ou mais ativa do que a outra. Tem que saber medir de alguma forma, com ensaios fundamentais para, inclusive, medir a potência de cada molécula, as famosas unidades internacionais que nós usamos para medir todas as gonadotrofinas que a gente usa agora. Ah, não, vamos dar 225, 300. 300 o quê? Unidades internacionais. Da onde surgiu isso? Vou contar daqui a pouco, da onde muitos sabemos, mas às vezes não lembramos no dia a dia de como surgiu essas unidades e finalmente comparar de quem engravida mais, que é o nosso fim último. A gente quer saber que funcione, não só ficar na teoria. Bom, a comparação de glicosilação, já falei um bocado no começo, só para poder deixar uma mensagem final. A farmacocinética e a farmacodinâmica são fundamentais
e vamos procurar que elas se pareçam mais a 21, que é ser um perfil menos ácido para que tenha uma maior afinidade. A atividade dela em unidades internacionais, bom, para quem não lembra dos ensaios ou para quem não teve a curiosidade de olhar os detalhes disso, se criou esse ensaio há muito tempo atrás para poder medir a potência de uma molécula. A verdade é que as primeiras moléculas de FSH não tinha como medir a, quanto é que a gente estava dando de cada uma por peso. Hoje em dia, a gente pode medir uma molécula por peso, uma molécula que é estável, mas antigamente todas eram urinárias. Então, se tinha que fazer uma medida indireta de potência. Teriam que injetar uma quantidade X daquele composto dentro dos ovários de um ratinho para que esse ovário crescesse e volumetricamente fosse medido o aumento de volume daquele ovário e se podia realmente estimar a potência de cada composto e era medido em coisas que foram chamadas de unidades internacionais. Não tinha um nome para aquilo, não tinha uma unidade de massa, peso, ou volume, então se classificou como unidades internacionais e que isso foi e é a base dos nossos cálculos de dose de quando dão, você vai para a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida. Qual é a dose máxima recomendada? 300, não devo dar mais do que tanto, menos de tanto. E tudo gira em torno dessas unidades internacionais que foram criadas a partir de ensaios em vivo, com animais naquele momento, mas com ensaios onde se media a potência disso. Com os anos, isso foi se transformando. E hoje em dia, bom, não só hoje em dia, tem muitos anos já que existe molécula recombinante, mas com a evolução do controle disso, algumas moléculas, como a folitropina alfa, o que a gente usa mais, a primeira de todas, foi o primeiro fármaco que pôde ser medido em unidades internacionais e também em peso e também em microgramas. Então, hoje em dia, o peso molecular, a gente prescreve um paracetamol em quê? Em unidades internacionais de febre? Não. A gente prescreve um paracetamol pela miligrama que tem daquele composto. Então, seria natural que a gente pudesse também medir em miligrama, e hoje em dia, algumas delas, no caso da alfa, são medidas em miligramas também. E existe uma maneira mais confiável de saber qual é a potência daquela molécula, tanto pelo peso que ela tem, na hora de fazer vários lotes, como também na potência que ela entrega. Então, é uma coisa tanto prática como teórica. A gente sabe quanto vem de cada peso daquela molécula e a gente sabe quanto desse peso de molécula vai dar de potência. Então, isso faz diferença na hora de comparar as diferentes moléculas com as que não foram estudadas para esse fim, como o caso de moléculas de biosimilares que se supõe que vai dar a mesma potência, mas é uma suposição, não foi feito um estudo direto com aquela molécula como foi feita com os originais no caso do alfa. A outra maneira de medir são com resultados clínicos e, bom, é a mais importante de todas. Não vou falar de todos os ensaios clínicos que jamais foram feitos, vou usar alguns exemplos de importância histórica, tá? Trazendo exemplos muito antigos, de 30 anos atrás, onde foram usados o FSH recombinante no começo da era do FSH recombinante versus urinário, e foi visto que existe uma ativação mais potente e maior recuperação de geócitos. Mais ou menos na mesma época, 2 anos mais recente, mas há 28 anos atrás, que é uma barbaridade, é mais tempo do que o tempo que eu pratico a reprodução assistida, foi feito um estudo semelhante também, mostrando que a taxa de gravidez é superior com o FSH recombinante, ou seja, não é uma coisa nova, não é uma coisa que se descobriu no mês passado, é uma coisa que já vem se repetindo ao longo de muito tempo, mas que culmina com revisões sistemáticas desse ano, tá? Já falamos agora de coisas mais recentes, eu puxei lá atrás para dados históricos, mas venho acabar com dados recentes. Não é mais um ensaio pequeno, não é mais um ensaio peer-to-peer, já é um ensaio com uma revisão sistemática e meta-análise, onde se meta-analisou vários estudos, chegando a depurar em 9 estudos mais potentes, mais robustos, onde se viu, sem deixar sombra de diferença, que o FSH original, nesse caso do alfa, ele foi superior a
os biosimilares, que são moléculas que são parecidas, que têm muitas semelhanças, mas que têm, no caso da parte molecular, uma antenalidade diferente. Ela tem mais anteninhas, ela tem mais terminais siálicos, ela se torna um pouco mais ácida e que isso faz diferença na hora de ter recém-nascido vivo. Nos tempos antigos era mais difícil calcular tudo isso. Se calculava número de óvulos, se calculava até taxa mais de fertilização, ou inclusive taxa de gravidez. Mas taxa de nascido vivo acumulada por ciclo, isso é um dado mais recente. A gente aprendeu a olhar esse dado mais recentemente e, graças a Deus, hoje temos dados mais robustos, que não é de uma opinião de uma pessoa, senão que meta-análises condensando vários dados mostrando para a gente que existe uma superioridade de uma molécula em relação à outra, mesmo que seja sutil, não é uma coisa que sai 5 vezes mais gravidezes, logicamente não seria tão discrepante, mas que se pode documentar já essa superioridade. E se mudamos de modelo para um modelo diferente, de real world evidence, que já não estamos falando já de meta-analisar 9 estudos, cada um com 500 casos, não. Aqui a gente já vai para números avassaladores. Aqui a gente já vai para poder fazer um estudo de 245 mil fecundações in vitro. Então, olha só, não estou falando de 5 mil, não, 245 mil fecundações in vitro, que foram todos os ciclos realizados na França, através de dados recopilados desse país, onde, desde 2013 a 2018, todas as fecundações in vitro que foram feitas ali foram registradas e serviram de base para expor os dados desse estudo, onde foi visto que, quando se comparava o FSH original recombinante versus o FSH urinário, quer dizer, estou falando do original recombinante tirando os biosimilares, tá? O original mesmo. Quando compara com o recombinante, desculpa, com o urinário, a diferença foi significativa de gravidez, de nascido vivo. Só que o interessante foi que foi diferente e foi superior em todas as idades. Não é? Em qualquer idade, com 18 a 29 anos, 30 a 34, 35 a 37, 38 a 40, mais de 40, em todas as idades ele foi diferente. Um pouco mais sensível para pacientes mais necessitadas. Quer dizer, uma paciente de 18 a 29 anos engravida com qualquer coisa. Mas mesmo nesse tipo de paciente fácil, entre aspas, que engravida com qualquer coisa, ainda assim houve uma superioridade, tá? E isso foi aumentando essa diferença, essa superioridade, quanto mais complicada ou necessitada é a paciente, ela precisa de mais sofisticação, ela vai ser mais sensível à qualidade maior dessa molécula. Tá? E sem fazer freeze-all ou fazendo freeze-all também houve uma diferença. Os dois estão do mesmo lado da curva, ou seja, não são significativos, mas quando não foi feito um freeze-all, ainda foi mais importante, porque o freeze-all sempre está entrando uma série de outras coisas. Por que foi o freeze-all? Foi para transferir porque houve hiperestimulação? Foi para fazer PGT? Então, existem várias coisas que podem diluir essa importância, mas para aquele tipo de paciente, principalmente mais velho, vai fazer uma diferença enorme usar uma molécula do que usar outra. Ok? Já foi visto. E para acabar também, lembrar que o FSH, sem dúvida, é o mais importante no que a gente utiliza, é o que mais fundamental para fazer a nossa estimulação, que é literalmente o hormônio que estimula o folículo, da tradução literal do inglês, mas o LH também tem um papel importante e não é só no dia da ovulação. Ele está presente na fase folicular, na metade do ciclo e, logicamente, na fase luta, que é onde se foi retirado o seu nome. E é importante porque há que entender que quando uma paciente vai ficando principalmente mais velha, e mais velha, enfim, não é só uma pessoa realmente mais velha, qualquer pessoa com mais de 35 ou 37 anos, de acordo com o estudo, já vai apresentar sinais de diminuição da secreção de andrógenos, vai diminuir os receptores de LH, a imunorreatividade do LH e a ação parácrina, ou seja, o LH, ele vai ser menos presente em pacientes com a idade um pouco mais avançada. E se eu disser que a idade avançada é acima de 37 anos, vocês vão me responder que é 90% das pacientes de vocês, porque imagino que seria semelhante ao que eu vejo no consultório também, é onde 90% dos nossos pacientes vão ter uma idade que a maioria da literatura classifica
como uma idade avançada. Então, já é normalizado esse tipo de paciente. Publicações que a gente vê por aqui, publicações principalmente europeias, algumas asiáticas, com pacientes cuja média de idade era 34 anos. O que é isso? Da onde vêm essas pacientes com 34 anos, média de idade populacional? Vem de hospitais públicos, que nenhuma crítica, não, pelo contrário, hospitais públicos deveriam promover a fecundação in vitro, sem dúvida, mas no modelo onde é feito aqui na Europa, são hospitais que aceitam todas as pacientes jovens com menos desafios, porque eles têm menos recursos também, e fazem fecundações in vitro mais simples, com pacientes mais simples também. Mas na nossa prática, que praticamos a medicina particular, privada, com pacientes mais desafiadoras que não deram certo nesses primeiros tratamentos com eh, hospitais de escola mais básicos, a gente acaba recebendo uma complexidade muito maior de pacientes e que a maioria delas vai ter essa deficiência LH. E os estudos já mostram que para pacientes que têm baixa resposta, ou seja, qualquer pessoa que tem uma reserva ovariana diminuída, menor do que a desejada, já se beneficiam do uso do LH. Não são todas as pacientes, se a gente fizer um cômputo de pacientes jovens com ovários funcionando normal, que é justo o tipo de paciente que a gente tem com menos frequência no nosso consultório, a diferença ela é mais sutil, mas ela chega a ser significativa com esse subgrupo de pacientes com reserva mais baixa. Tá? E a mesma coisa acontece quando a gente subanalisa, não só, desculpa, no primeiro slide era número de óvulos retirados, e na segunda, mantendo a superioridade para gravidez, que é o fim último da gente também, tá? Que foi confirmado na meta-análise. Então, para concluir, a personalização que a gente tem que usar na reprodução assistida, eu tentei pensar um pouquinho fora da caixa, não só de que, tá, paciente com baixa resposta, a gente faz um estímulo mais forte, alta resposta, não. Vamos ter em consideração vários aspectos, inclusive os valores da paciente, e o que cada paciente precisa, o que cada paciente quer, porque cada paciente é única e a gente tem que saber tratar ela com as melhores armas, com os melhores recursos, mas procurando o objetivo de ter o bebê, que é o que todas procuram, mas da maneira especial que cada uma precisa. Eu acho que eu já posso deixar de compartilhar. Bom, tem a bibliografia, que eu tenho certeza que depois a Juliana pode passar para vocês, que a gente compartilhou essa bibliografia também. E deixar o QR para que vocês opinem se vocês gostaram ou não dessa apresentação, desse evento que a gente criou com muito carinho, com muito cuidado. E deixo o espaço aberto para uma discussão, que eu espero que seja bem rica. Oi, doutor Edson, por favor. Vamos lá. Fábio, muito obrigado. É sempre bom te ouvir. É muito agradável, além de muito conhecimento. A tua fala não deixa a gente tirar a atenção, então foi muito legal. Mas eu vou aproveitar de você aqui, antes de abrir para todo mundo, para te fazer algumas perguntas. Você acha, Fábio, por exemplo, que a gente sabe que tem alguns casos de possessibilidade de resposta, ou mesmo alguns polimorfismos. Você acha que a alfa-folitropina, pela sua característica da molécula 21, ou da menos acidez, ela pode agir melhor nesses casos? Porque hoje é muito difícil a gente avaliar polimorfismo, né? Quer dizer, teoricamente teria que ver paciente por paciente, mas a gente viu o conjunto. Qual que é a tua impressão em relação à alfa-folitropina para esses casos? Muito boa pergunta, Edson. E os polimorfismos, bom, não quero dar uma volta muito longa, não, porque eu quero dar espaço para mais perguntas, mas é tão interessante isso, e eu já pesquisei tanto sobre isso, que vou tentar dar uma resposta mais completa. Normalmente, o que o polimorfismo pede, não são todos iguais, mas a maioria deles, eles pedem mais dose e eles pedem LH. Porque falta um sinergismo com LH também importante. Então, sim, dentro do que são os FSHs, quanto mais biopotente ele seja, e o alfa é mais biopotente, ele vai ser, sem dúvida, uma saída, mas talvez só um FSH mais potente em mais dose ainda não fosse suficiente, e nesses casos, a imensa maioria precisa de um reforço com LH. Quando a gente analisa, e foi um negócio bem, eu apresentei isso no Congresso Brasileiro antes da pandemia, de Curitiba, em 2019, olha só, tem tempão já isso. E os trabalhos que falam sobre polimorfismos,
que estão feitos na Europa, principalmente no norte da Europa e Itália, que são mais conservadores na hora de estimular, e estimulam pacientes com 150, 200 unidades de FSH puro. Quem tinha polimorfismo sofria brutalmente, teria resultados muito inferiores que quem não tinha. Agora, o mesmo desenho de estudo feito nos Estados Unidos, onde a dose média era de 225, desculpa, entre 225 e 300, não 150, e que todas as pacientes iam com LH ou com HMG, que tinha potência LH, desapareceu essa desapareceu essa diferença, e no estudo que a gente fez nosso, lá que eu também participei, que eu era um dos autores, de polimorfismos, que a gente estimulava com doses nunca menos que 225, no nosso grupo de pacientes, não foi observado diferenças, pacientes ter ou não polimorfismos, elas não sofreram diferenças de resultados clínicos, de nem número de óvulos, nem de taxa de gravidez, porque elas já estavam supridas de uma dose suficiente de FSH, e nós temos o costume de todas as pacientes que têm mais de 37 anos, a gente estimula com LH também. Então, realmente, isso não passou desapercebido no nosso estudo, porque as pacientes não tiveram essa subdose que seria mais baixa. Que não é errado estimular um paciente Ótimo. com 150, tá? Mas se a que tiver um polimorfismo, vai sofrer com isso. Ótimo. Deixa eu aproveitar, Fábio, antes de abrir mais uma pergunta, do conceito do uso do LH e quando. Quer dizer, pensando naquele conceito do ceiling e do threshold, você acha que, por exemplo, o uso do LH vale a pena começar já no início do ciclo, ou realmente com aquele conceito que vai ter maior efetividade depois de folículos um pouco maiores? Quer dizer, por exemplo, é normal a gente estimular aqui, às vezes, posso falar o nome, claro, com o Pergoveres desde o início do ciclo, ou então usar o LH recombinante um pouco mais para frente. O que que você acha disso? Qual que é a tua opinião e teu protocolo? Olha, eu tenho o viés de que eu trabalho junto com o Ernesto Bosch, que publicou muito sobre o uso do LH desde o começo. E os resultados nos estudos dele, do grupo dele, do qual eu faço parte, Uhum. todos vêm mostrando de que há um benefício maior em começar essa estimulação com LH desde o começo, porque o LH ele tem um efeito de uma palavra que nem sabia que existia. Ele aumenta a recrutabilidade folicular. Ele aumenta a probabilidade de um folículo ser recrutado pelo FSH, mas é uma linha de pesquisa. Existem outros autores que acham que não precisa, que é suficiente começar depois. Só que mal não faz começar cedo, e para muitas pesquisas foi um benefício começar desde o começo. Então, o nosso protocolo é, quando começamos sempre desde o começo. Ótimo, muito obrigado. Minha impressão também. Está aberta a perguntas? Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar o Fábio. Daqui a pouco ele vai para o vinho, então vamos aproveitar Bruno, agora. se não tiver ninguém aí de mão levantada, Vai Fábio, é um lá. prazer contigo aqui. Você mostrou ali aquele estudo mostrando as taxas de gestação cumulativas com a alfa original em relação aos similares. Eu teria que perguntar em ordem prática, que eu nunca vi, não sei se tem, algum estudo que avalie o NTT, quer dizer, o número de pacientes tratadas com a gonotrofina alfa original para ter uma gravidez a mais do que com as similares, ou isso em relação ao urinário. Porque quando a gente vê isso daí é uma coisa que parece, porque a minha dúvida é que às vezes parece que uma coisa vai dar muito mais vantagem e de repente não é tanto assim. Então, quer dizer, de cada 100 tratamentos vai ter uma gravidez a mais? Você tem algum estudo assim grande que fizeram em relação a isso? Não literalmente um LTT, mas nesse estudo, que esse estudo, bom, se eu fosse apresentar ele aqui seria mais 30 minutos, tá? Mas nesse estudo, quando a gente pega, na verdade, a diferença com os biosimilares foi mais potente. Chegaram a falar de. Você foi feito uma coisa que eu sou muito fã, que é um propensity score matching, que foi, tipo, randomizar esse número brutal de pacientes para só 7.000 em cada braço, que não é pouco, né? 7.000, mas só 7.000 em cada braço, para fazer uma comparação de pacientes idênticas, tá? Para tirar todo o viés que poderia acontecer. E quando foi feita essa limpeza de propensity score matching, baixou de 14% para 9% de diferença de recém-nascido vivo. Tá? Então, 9% O original com similar, é isso? final para
Para o urinário, o similar foi um pouco mais, foi 11. Mas, enfim, 9 e 11, vamos colocar 10% para simplificar esse cálculo. Então, 10% de eficácia, não foi feito o cálculo preciso para saber em quantas gravidezes, mas 10% não é desprezível. Quer dizer, se 10% a mais de gravidez seria que em 100 pacientes a gente poderia pensar de que talvez 10 pacientes a mais podiam estar engravidando ou não. Isso vai fazer uma diferença mais palpável. Tá? Cara, Talvez. eu não tenho esse estudo. Depois, se você puder mandar para a gente, é interessante. Até para convencer a paciente, é um negócio mais palpável para a paciente. Não, e são estudos de um número de pacientes de uma N bem impressionante. E, Você precisa de um N muito grande para ver isso. precisa de uma N grande para poder ver. Já se via de maneira mais preliminar, tanto que eu fiz aquela comparação com estudos de 30 anos atrás, mais bobinhos, até estudos mais recentes e mais depurados. Mas, se eu não me engano, a Juliana deveria ter esses estudos, com certeza pode vir. Se não tiver, também eu facilito e ajudamos. Nós temos, Fábio. Nós temos, inclusive, infográficos. Depois a gente vai enviar para vocês também uns infográficos com resumos, tudo. Bem legal. Obrigado, Fábio. Parabéns, é um prazer estar contigo mais uma vez. Prazer é meu. Aberta perguntas. Fábio, vou eu então, novamente, que mais uma dúvida, aproveitar bem de você. Falando na pobre resposta, e principalmente no conceito de Poseidon, você acha que existe algum protocolo mais favorável de acordo com o grupo? Eu sei que o LH se usa em quase todos os Poseidons, né? Quer dizer, um, dois e quatro, mas na tua experiência, aproveitar realmente a tua experiência prática dos estudos de real world, o que você recomendaria para esses grupos? Tem alguma diferença, grupo um, 2, 3 ou 4, em termos de estímulo ovulatório na tua prática clínica? Veja bem, não esperar o que os ovários não podem dar para a gente. Então, para paciente que tem uma reserva muito limitada, vamos falar assim, a paciente que tem um folículo, dois folículos, uma coisa assim extremamente limitada, porque não, os subgrupos não são tão, talvez não são tão divergentes. É o grupo que abarca paciente com baixa resposta com dois óvulos e com seis. Não é a mesma coisa. Então, quem tem muito, muito, muito pouco óvulo, o nosso protocolo que a gente costuma usar aqui são protocolos de estimulação leve mesmo. A gente tem um protocolo clássico que a gente usa, usando clomifeno todos os dias, e o dia sim, dia não, a gente usa doses baixas de 150 unidades de pegovéris. Só isso. É um protocolo clássico, antigo, não foi nem criado pela gente, a gente poliu e fez algumas modificações, mas a gente usa doses muito baixas porque a gente pode dar o que quiser para ela, que ela vai ter só um ou dois óvulos. Agora, aquela paciente de resposta que ainda é baixa, mas alguns chamariam de subóptima, de que 5, 6, bom, é uma dose que vai precisar de um estímulo mais potente. Vale a pena investir um pouco mais e usar doses mais altas, de 300 unidades de FSH e mais LH também. E, principalmente, dimensionar com a paciente a real dificuldade que ela tem e convencer a paciente a estimular mais de uma vez. Porque não tem mágica para fazer com o protocolo de estimulação se a gente vai dar estimulações máximas para conseguir a resposta máxima dela e o máximo que ela pode me dar com 42 anos são 4 óvulos. O que eu posso fazer com 4 óvulos de 42 anos? Rezar. A gente teria que fazer, ou convencer, ou mostrar à paciente dados que não é fácil. Elas acham que vão ser bons os primeiros 4 óvulos delas, mas tentar mostrar de uma maneira mais difícil isso do que realmente saber o protocolo que tem que fazer. E tentar comprometer a paciente a fazer mais de uma estimulação para trazer possibilidades reais de que ela tenha, de que ela consiga isso. No meu mundo, onde eu faço muita doação de óvulos, às vezes eu deixo o paciente fazer só uma estimulação e ver realmente a qualidade e a dificuldade que tem para se convencer a fazer depois com óvulos doados. Mas quando a ideia realmente primária é que a paciente consiga, isso a gente teria que investir em mais esforço dela, em comprometer a paciente para fazer mais vezes. O Duostin está aí para ficar realmente, ou se não quiser fazer o Duostin clássico, pelo menos que a paciente faça uma, depois faça a outra sequencial, para poder aumentar esse horizonte que está reduzido. Compensar o que ela não tem com mais esforço. Dentro dessa. Oi, vai lá dele, desculpe, eu ia engatar. Por favor, vai lá.
Eu queria ter uma ideia do seguinte: você falou muito interessante a ideia das diferenças do FSH entre o urinário, entre o alfa, etc. Existe alguma coisa para o LH, do urinário para o recombinante, que também a gente possa usar o mesmo mecanismo de raciocínio, de ter um FSH mais forte do que o outro? Ou o LH basta ser LH? Existem muito interessante essa pergunta. Existem controvérsias e existem estudos, muito menos estudos comparando o LH com minotropina, o HMG. A maioria mostra uma discreta superioridade do LH puro recombinante. Mas tem um estudo muito recente, feito por nós, não por mim, uma pena que eu não estava participando dele na hora que ele foi feito, que foi feito na minha casa, mas foi feito pelos embriologistas procurando marcadores de qualidade de ócito, qualidade dos óvulos já com protocolos de AI, de avaliação de morfologia ovocitária, e tem um trabalho que foi publicado agora, ele foi mostrado no ESHRE desse ano, em Paris, que foi o trabalho do Marcos Messeguer, que mostrando que a combinação de FSH recombinante com LH recombinante versus FSH recombinante com moléculas urinárias, que é o HMG que a gente usa, foi claramente superior em qualidade ovocitária avaliado por técnicas de inteligência artificial, etc., que é uma coisa que a gente está apostando muito forte e que é o futuro, talvez o presente, da avaliação de qualidade. Quer dizer, é um dado preliminar ainda, não se trasladou ainda para bebê nascido vivo, mas é a próxima fase desse estudo. Nesse próximo, sim, que eu entrei, e já vou participar e trago para vocês em primeira mão. Mas quem teve a oportunidade de estar no ESHRE desse ano de Paris, se eu não me engano, esse estudo foi mostrado nas comunicações de estudos selecionados e foi também, se eu não estou equivocado, foi apresentado em um simpósio da Merck também. Então, já existem estudos mostrando isso, está engatinhando comparado ao que é com FSH, que já está muito mais na frente, mas já existem alguns estudos e eu acredito que em breve vão ter mais ainda. Fábio, uma pergunta. Duas mulheres da mesma idade, com reserva ovariana quantitativa diferente, quer dizer, uma com hormônio antimileriano de 4 e outra de 1. As duas com a mesma idade, que teoricamente veria a capacidade qualitativa. Tem alguns estudos mostrando que essas duas mulheres, a qualidade do óvulo dela é diferente, apesar de elas terem a mesma idade. É, Qual que é a tua impressão disso? Porque antes a gente pensava, puxa vida, idade é igual a qualidade, quantidade vai ser a reserva ovariana medida pelo hormônio antimileriano. Eu traduzo isso porque no homem já se vê isso, quer dizer, um homem com 100 milhões de espermatozoides, cada espermatozoide dele é melhor, funcionalmente falando, do que um homem com 1 milhão de espermatozoides, já que a gente usa a X. Qual que é a tua impressão? O que você sabe de estudos disso? Você pode contar para gente? Muito bem, e eu concordaria, assim, se fosse uma resposta rápida de sim ou não, de que realmente são iguais, são iguais. O que acontece, o que poderia explicar esses estudos seria o que a gente chama de viés de seleção. Se a gente tem um ovário que trabalha menos, porque simplesmente ele tem menos, idiopático, não tem problema nenhum por trás, claro que eles deveriam ser iguais. Agora, se eu tenho um ovário que trabalha menos porque a paciente tem endometriose e que matou parte do ovário, aí já não vai trabalhar igual. Porque tem uma causa subjacente que está impactando aquela reserva. Não é só reserva. Agora, eu só olhei reserva, não olhei se a paciente tem uma baixa reserva por tumor, por endometriose, por qualquer outro motivo, por patologia. Então, esse grupo vai puxar para baixo. Mas a minha impressão é que se é puramente idiopático, a paciente simplesmente tem um pouco menos de reserva que a outra e não tem patologia por trás disso, deveria ter a mesma qualidade, a idade prima, nesse caso. Ótimo, obrigado, Fábio. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Eu que agradeço. As perguntas é a parte mais importante dessa interação. Daniela, você quer contar um pouco para a gente também do estudo, pegando o gancho do Fábio, do estudo do Messeguer, do que a gente fez com inteligência artificial, sobre a qualidade do ovocito e estímulo ovulatório? Vou contar um pouquinho. Os dados ainda não estão publicados, mas a gente espera mandar agora para o ESHRE, vamos ver.
A gente fez um estudo, a gente utilizou o Magenta Score, né, a inteligência artificial, para avaliar a qualidade do ovócito. Então, a gente utilizou o Magenta Score e também todos os dados morfocinéticos, AIDA Score, e a gente comparou grupo com FSH e com LH. Quando a gente fez a nossa primeira análise, primeiro a gente observou uma diferença pequena no Magenta Score apenas para as mulheres mais velhas, e, obviamente, nos dados morfocinéticos, em todos os parâmetros morfocinéticos também. Nas pacientes mais velhas e em alguns parâmetros nas mulheres mais jovens. Aí a gente pegou esses dados, a gente fez exatamente como você comentou, doutor Fábio, a gente fez o Propensity Score Matching, baixou um pouco o N, mas aí a gente conseguiu balancear bastante, a gente fez por número de oocytos recuperados, idade materna, IMC, se eu não me engano, IMC. E aí sim a gente conseguiu observar uma diferença significativa tanto nas pacientes mais velhas quanto nas pacientes mais jovens, a favor do LH. Então, ovócitos provenientes de mulheres estimuladas com FSH mais LH têm uma melhor qualidade ovocitária de acordo com a inteligência artificial. Todos os parâmetros morfocinéticos, praticamente todos, mas eu me lembro de aparecimento e desaparecimento de pronúcleo, algumas divisões celulares, morulação, início de blastulação e blastulação, AIDA Score, E LH recombinante, né, Dani? Importante LH falar. recombinante. LH recombinante mais FSH recombinante versus FSH recombinante exclusivamente. Então, foi isso. Então, os dados foram bem. A gente ficou bem. Foi bem promissor, assim. Então, Dani, desculpa, mesmo para Oi. paciente com menos de 35 anos? A gente, na verdade, fez uma divisão por idade de 37 anos para cima e 37 para baixo. Obviamente, a gente acabou perdendo no início, a gente tinha muito mais pacientes mais velhas, porque acaba que a casuística veio principalmente do fertility, e no fertility, principalmente o Dr. Edson, aí acaba que as pacientes dele são pacientes mais velhas. Então, a gente acabou perdendo algumas pacientes nesse Propensity Score Matching. Obviamente, o computador ele fez isso, né? A gente trabalha no R, o R fez isso automaticamente, então, não sei exatamente como é que foi feito esse Propensity Score Matching. Mas a média das pacientes mais novas não é tão baixa, não tem também pacientes abaixo de 35 anos, mas a média é mais alta. E o que a gente observou foi a diferença entre os Magentas Score nas pacientes mais velhas é muito mais acentuada do que nas pacientes mais novas. Nas pacientes mais novas, isso daí é mais sutil. Mas eu não consigo te dizer se a gente separando as pacientes abaixo de 35 anos, essa diferença também apareceria. Eu posso, se você quiser, por curiosidade, rodar uma estatística rapidinho só para ver o que acontece com essas novinhas, não tão novinhas. Eu posso me permitir um comentário? Claro. Tudo vai depender do N. Quando a gente faz esses estudos de vida real, que pega 245 mil casos, poxa, tem tanto caso que a gente consegue ver a diferença em todos os subgrupos. Ah, se o N fosse menor, talvez não fosse encontrado a diferença em todos eles. Então, a diferença também, a pergunta que foi feita também pelo Paulo, que quantas pacientes eu tenho que tratar para ter uma diferença com 30 anos? Talvez tenha uma paciente a cada 100 que eu fosse tirar essa vantagem. Por esse motivo, eu confesso que as doadoras de óvulos que a gente tem, cuja média é 24 anos e meio, a gente estimula com FSH recombinante sozinho, não usamos LH. Porque não compensa esse esforço que se traduz em custo para nós. Nosso custo não é a paciente que compra a medicação para ela mesma, a doadora é a gente que tem que prover a medicação, e é um caso que tá aí um subgrupo que a gente não investe em utilizar o LH, deixa para algumas doadoras, mas a imensa maioria é com FSH recombinante sozinho. Não é um grupo que vai sofrer tanto a falta dele. Talvez fosse melhor, mas o quanto melhor? Já está bom o suficiente sem ele, sabe? Então, mal nunca vai fazer, mas talvez não valesse a pena esse mega esforço. Quando a paciente, voltando agora, puxando a brasa para a minha sardinha da individualização, para a paciente que ela é um caso só, ela não é um estudo. Se ela der certo para ela, faz toda a diferença do mundo. Para um grupo de doadoras grande, que é mais um pacote, então a gente pode se dar ao luxo de usar o custo-benefício. Mas para a paciente, o custo-benefício de não dar certo aquela fila é fazer outra inteira. Então, economizar na medicação talvez não seja o melhor caminho. É uma coisa que eu sempre, enfim, insisti muito, e todo mundo que
me informou, a medicação tem que se procurar sempre ser a melhor, porque se você economizar naquilo não der certo, começar de novo é muito mais caro e muito mais complicado. Doutor Fábio, qual seria, tirando o custo, qual seria o downside de você estimular uma paciente com LH que não precise? Não tem nenhum. Não. Fisiologicamente faz muito sentido. Então, se não for exclusivamente pelo custo, existe algum problema de você estimular todo mundo com LH junto com FSH? Não deveria haver, tirando casos extremos de pacientes que tenha um excesso de LH endógeno, vários policísticos, que poderia não ser tão interessante, mas também é um grupo tão, digamos, tão prolífero que daria certo também, tá? Sim. Eu não vejo maiores prejuízos para utilizar as pacientes, estimular pacientes com LH. Não, não vejo. Fábio, uma pergunta. O conceito de acumular mais óvulos, mais embriões, por exemplo, quando você tem que estimular 2 a 3 vezes mais paciente, o que que você prefere? Estimular, fecundar e congelar? Ou estimular, criopreservar óvulo e depois fecundar todo de uma vez? Pensando que talvez a gente esteja usando essa estratégia para pacientes mais velhas, onde o congelamento também não é tão eficiente comparando com as mais novas. Qual é o teu protocolo? Exatamente. Só acrescentar que estimular, fertilizar, biopsiar e congelar, tanto porque para nós faz uma diferença grande. O nosso laboratório de genética, que é um laboratório nosso, faz parte do portfólio do Grupo IV, eu tenho que explicar para vocês entenderem por que eu faço isso. Eles cobram por PGT por pacote de envio. Se eu enviar um trofectodermo ou 6, vai cobrar o mesmo valor. Então, a gente faz, o paciente baixa a resposta, chega no final com um blasto para biopsiar. 2, a gente faz a biópsia, congela tanto o material biopsiado como os blastocistos e fazemos uma nova estimulação. E quando a gente manda de vez aqueles 4 para eles. Então, a gente já congela o embrião biopsiado para evitar uma sobremanipulação do embrião e confiamos mais na vitrificação embrionária, que eu vou citar, principalmente para óvulos de pessoas mais velhas. Essa é a preferência. Agora, para alguns casos selecionados, onde o custo fala mais alto do que os resultados, algumas pacientes optam por fazer 3, 4 acumulações de óvulos, porque custa menos do que fertilizar. Mas é o único argumento pró acumular óvulos, é o argumento custo. Eu diria que 90% das vezes acumulamos embriões. Alguém do grupo quer comentar? Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando. Fábio, parabéns pela tua aula. A gente sempre aprende muito. E eu, na verdade, eu queria fazer a mesma pergunta que o Eduardo Sertan escreveu no chat. Para as pacientes com resposta subótima, tá? Então, aquela paciente que você espera ter 5, 6 óvulos, talvez. Você chega a usar a dose de 300 de FSH recombinante, por exemplo, FSH com LH, ou você pega um pouco mais leve, ou mesmo assim faz aquele protocolo que você falou de clomifeno com doses intercaladas de FSH, que você chega em doses mais altas? Olha só, boa pergunta, obrigado pela pergunta. Minha resposta é minha prática pessoal, não respondo pelo que é certo e pelo que é errado, nem pelo que todo mundo do grupo faz. Mas para pegar leve tem que ser uma resposta muito baixa, não subóptima, tá? 1 ou 2 óvulos. 1 ou 2 óvulos é para pegar leve porque é um desperdício de recursos, dar doses máximas para essas pacientes. Mas para paciente com resposta subótima, que eu classifico que seja lá 5, 6 óvulos, essa paciente pode sofrer uma diferença. Se pegar leve demais, eu posso ter só 2 ou 3. Então, aí sim vale a pena investir com doses máximas, que para nós é 300. Se a paciente tiver uma obesidade já mais importante, a gente pode chegar a algo um pouco mais que 300. Já cheguei a dar 375 algumas raras vezes com pacientes com obesidade mesmo, tá? Não é paciente que está um pouquinho passada de peso, não. É obesidade já a grau mais elevado. Mas é bem excepcional. Normalmente é 300 de FSH e mais o LH separado, mais 150 de LH. Obrigada, Fábio. Mais perguntas? Oi, doutor Edson. Eduardo aqui, que eu fiz a pergunta no chat.
Oi, Eduardo. Na verdade, não era nem essa dose mínima de 150. Assim, a minha dúvida era se tem benefício 300 ou se com 225 ou 200 essa resposta seria a mesma, né? Em vez do 300 para essa paciente, se com 300 ela talvez recrutasse mais ou não. Sim, Eduardo, a minha opinião, a minha sensação estimulando a paciente é que sim. Não são todas, tá? Algumas pacientes vão responder igual com 225 e com 300, mas a que tiver um polimorfismo de receptor FSH, a que tiver um peso um pouco maior, não sendo uma obesidade, mas um pouquinho mais de peso, e qualquer pequeno deslize fala em benefício de estimular com a dose máxima, que é de 300, mas é o meu comportamento, é a forma que a gente tem que aprendeu para estimular. Me lembro uma vez o professor Pellicer, para quem não conhece, é o nosso fundador, e há muitos anos atrás, quando o IFE teve o primeiro contato com o RMA, que hoje o grupo é IFE RMA, com os Estados Unidos, ele voltou de lá dizendo: Poxa, nos venderam a ideia aqui na Europa de que estimular tem que ser bem devagarzinho e a gente perdeu terreno para os americanos que continuaram estimulando com um pouco mais de potência, sem perder a medida de usar 450, 600, que realmente não faz maior diferença, mas a mentalidade norte-europeia de hospitais e escolas públicos estimulando bem de leve para poder ter uma resposta pequena, uma transferência em fresco que acabou ali, isso limitou durante um tempo. É um protocolo perfeito para aquele modelo, mas talvez para outras pacientes não. Então, sem dar tantas voltas, eu acredito que sim, uma paciente em resposta subótima se beneficia com 300. Eu costumo usar 300 para minhas pacientes que são um pouco mais desafiadoras. Deixo 225 para pacientes mais fáceis, para pacientes que eu pretendo transferir em fresco, sem maiores estimulações. Mas para um caso onde eu quero espremer ao máximo aquele ovário, 300. Perfeito, Fá- obrigado. Fábio, continuando nessas pacientes onde você tem que apertar o pé realmente no acelerador, você costuma fazer algum step down ou você mantém com dose alta até o fim? Assim, a resposta vai ser bem sincera, tá? Eu mantenho até o final porque o motivo de fazer um step down seria o economizar talvez um pouco de medicação, que mal não vai fazer continuar mantendo aquele estímulo, tá? E aquela rara paciente que tiver um polimorfismo, alguma coisa que vai faltar gasolina no final, ela pode perder com esse benefício. Então, talvez eu viva num mundo onde a paciente se queixe menos de investir um pouco mais ou um pouco menos na medicação, mas não tendo essa queixa, eu prefiro manter até o final. Ótimo. Perguntas? Eu fiz uma pergunta no chat, mas que eu sou meio tímida para perguntar aqui. Mas minha pergunta seria se existe um benefício do uso do Recovelie, doutor Fábio, em relação a essas pacientes más respondedoras. Tem espaço para o Recovelie ainda? Olha, sem conflito de interesse algum, tá? Que a gente está no evento patrocinado pela Tô UNEC. falando o nome, desculpa falar o nome comercial, pode ser até outro laboratório, mas a gente sabe que é, né, uma dose única, um protocolo. Estamos aqui para ver o melhor para o paciente, né? Exatamente, exatamente. No caso da folitropina delta, ela foi criada dentro de um algoritmo de dosificação que está caindo por terra. Hoje em dia se está usando de forma livre e comparando as unidades com os microgramas. E é uma molécula a mais, ela está bem classificada, porque é uma molécula recombinante também, tá? Uma molécula nova, recombinante, não é biosimilar, é uma molécula criada do zero. E ela tem um efeito muito comparável. A maioria dos estudos que a Delta trouxe são estudos de não inferioridade comparando a alfa. Então, ela demonstrou não ser inferior, como é o caso de alguns biosimilares, bom, de todos os biosimilares urinárias, mas até o momento, e olha que eu tenho muita pesquisa colaborando com a Delta, participei, há 2 semanas atrás eu fiz o lançamento dessa molécula no Peru, ou seja, continuo colaborando com a Delta, mas não tenho notícias de superioridade em um subgrupo de pacientes específico. Até então, o que a gente encontrou foi uma igualdade, mas não encontramos uma superioridade nos estudos que foram feitos. É uma molécula jovem ainda comparada com a outra, ainda está sendo lançada ainda, olha só, em alguns países que nem começaram ainda a ter oportunidade, e no futuro a gente vai saber um pouco mais. Por enquanto, eu posso dizer que os resultados são bons porque são comparáveis com a alfa.
Certo. Você pensaria em fazer uma biópsia overnight, tentar transferir a fresco no ciclo, ou freeze on, freeze all e deixa para um próximo ciclo, a depender, né, do bloqueio, mas vale a pena transferir a fresco? Olha, nossa experiência com PGTA é de 100% freeze-all para transferir depois. A É. gente fez durante um tempo antigo, na época de biópsia, dia 3 para transferir em dia 5, mas com a plataforma que a gente tem, nosso laboratório de genética nos pede um tempo muito maior para dar o resultado. E, segundo eles, sacrificariam qualidade, sacrificariam precisão no resultado eh, dessa, desse PGT. E, desculpa, e nós temos muita segurança e muita confiança no nosso protocolo de vitrificação. Então, acabamos que nunca fizemos essa estratégia, sempre foi realmente congelando para transferir depois. O que a gente vem mudando com o tempo é que cada dia mais usamos o ciclo natural para transferir. A gente observou diferenças internas, em estudos preliminares internos nossos, de até 7% mais de ongoing. Mas não porque implanta mais, mas porque tem menos bioquímico, tem menos abortos precoces com o natural. Implantação bem parecida, mas taxa de gravidez evolutiva realmente superior discretamente, mas a gente tem investido mais nisso. Mas não tenho experiência com essa biópsia rápida para transferir a fresco, não. Obrigada. Fábio, tem uma pergunta aqui no chat. Pacientes com SOP, se você usa a medida do LH para definir entre o uso do FSH ou FSH com LH nos estímulos. Olha, é um caminho, como no nosso grupo temos um colega que é o super mega especialista em ovário policístico, eu não tenho tanta experiência em aprofundar isso. Existe um segundo motivo, que é o fato de que paciente com SOP é um paciente que é automaticamente aceita em hospitais públicos aqui na Espanha, então quase não chega para a gente, porque ela tem direito a 3 ciclos grátis e acabam dando certo. É uma paciente que não é tão complexa em número de óvulos e número de tudo isso. Então, a gente acaba tendo pouca paciente com esse subgrupo, e as poucas que eu tenho, eu confesso que eu sou simplista e estimulo com FSH sozinho mesmo, tá? Não entro no LH para elas, porque eu sei que elas não deveriam faltar LH pela sua própria fisiologia. Mas é um comentário simplista de quem tem pouca experiência com SOP por onde eu trabalho. Obrigado, Fábio. Bom, acho que estamos com mais de 1h30 de reunião. Eu agradeço muito ao Fábio, a gente aprende bastante. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Sempre bem-vindo quando está aqui no Brasil. E eu abro para a Juliana, para você falar umas palavras para a gente. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, né? Agradeço o Fábio, principalmente pela excelente aula, né? E todas as discussões também, né? Que foram promovidas aqui durante esse tempo. E sempre contribui muito com todos nós, né? Toda a parte científica, né? Da reprodução assistida, Brasil e do mundo todo. Então, a gente agradece muito. E agradeço muito também o espaço, né, do Fertigroup para nós estarmos participando mais uma vez com vocês de um momento científico, de discussões, de debates, que eu acho que isso aprimora, né, o conhecimento de todos, e essa troca é muito rica. Então, muito obrigada em nome da Merck e todo o pessoal aqui. Dani? Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Obrigada mais uma vez, doutor Fábio. Obrigada, doutor Edson. Obrigada, Gil, aí em nome da Merck. E esse foi o nosso último Journal Club, nosso último evento científico do Fertigroup do ano. Muito obrigada a participação de todos. Ano que vem tem mais. Beijo. Boa noite a todos.